Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, à nossa aula sobre as alterações trazidas por meio da nova Lei de Licitações e Contratos. Na verdade, nós vamos fazer aqui um panorama geral sobre as principais alterações que esta lei vai interpor no regime de contratação de compras e serviços na administração pública. No dia 10 de dezembro de 2020, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 4253, que cria uma nova lei de licitações e contratos administrativos para substituir a Lei das Licitações, que é a Lei 866 de 93, a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002, e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, que é o RDC, a Lei 12.462 de 2011. O texto desse projeto de lei é substitutivo, ele foi elaborado inicialmente na Câmara dos Deputados, ele é substitutivo ao projeto de lei do Senado, PLS 559 de 2003, que passará pela aprovação do presidente da República para sua posterior publicação, promulgação e publicação. Tem que ser sancionado, aí assim vai ter ares verdadeiros de lei, vai passar a ser lei e tem que ser publicado para que seja execuível. Isso eu sempre converso com vocês também. O novo marco legal sobre licitações justifica-se, entre outros fatores, pela defasagem da legislação atual, que vigora desde 93. O objetivo é a criação de uma lei unificada, avançada e moderna, que traga maior transparência, eficácia e agilidade para as licitações e para a execução dos contratos administrativos. A nova lei de licitações, além de alterar significativamente o funcionamento das contratações públicas, obviamente vai ter influência e impacto na vida dos concurseiros ou daqueles que vão fazer a prova do exame de suficiência. Mas falando um pouco sobre o RDC, porque eu acredito que você já tem ouvido falar muito sobre a 866, a própria 10.520, que é a Lei do Pregão, mas o RDC foi muito comentado quando da sua idealização. Ele foi instituído pela Lei 12.462 em agosto de 2011. Trata-se de uma nova modalidade de licitação que foi criada com um grande objetivo de ser um instrumento eficiente nas licitações e contratos administrativos. Antes, ela foi emitida de autoria do chefe do Poder Executivo por meio de uma medida provisória, número 527, lá em 2011 também, e depois foi convertido na Lei 12.462, que ampliou as hipóteses de aplicação do regime de licitações em si. De acordo com o governo federal, o RDC é um regime licitatório que foi criado para tornar as licitações mais eficientes. A bem da verdade, sendo bem direto, ele foi criado com o propósito de impulsionar e facilitar os projetos referentes à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Entre outras coisas, a história da eficiência, que a gente já falou, para promover a troca de experiências, tecnologia, incentivar a inovação tecnológica, sem prejudicar a transparência e acompanhamento do processo licitatório pelos órgãos reguladores. Mas nosso foco aqui é falar sobre as mudanças interpostas pela Lei de Licitações, projeto de lei 4253. Então vamos adiante, vamos conversar de modo mais detalhado sobre as principais inovações na Lei de Licitações. Entre elas, a gente pode comentar o diálogo competitivo como uma das importantes inovações no campo de licitações trazidas por esse projeto de lei. Esse diálogo competitivo, ele foi criado, é uma nova modalidade de licitação, na qual a administração pública realizará diálogos com licitantes pré-selecionados para mediante critérios objetivos, para que possam se desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública. Ao final do diálogo, os licitantes vão apresentar as suas propostas. Muito bonito, lindo. Eu espero que essas conversas sejam realmente 100% íntegras e voltadas para o aspecto do bem-estar da administração pública e não para a maximização dos próprios interesses dos gestores e burocratas. Mas vamos dar o crédito, é uma ideia interessante. A outra inovação é o Portal Nacional de Contratações, o PNCP,
que é um site oficial para divulgação de informações relativas às licitações e contratos exigidos pela lei, editais, planos de contratações anuais, além de outras matérias. O programa de integridade, no que diz respeito a esse programa de integridade e governança, duas inovações merecem destaque aqui no que a gente está conversando. Foram instituídas 3 linhas de defesa às quais as contratações públicas estarão sujeitas. A primeira, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. A segunda, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. E a terceira, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. E, nas contratações de grande vulto, ou seja, de grande valor, o edital deverá prever a obrigatoriedade do licitante vencedor implementar um programa de integridade dentro de 6 meses desde a celebração do contrato. A outra inovação é a vedação em retardar a execução da obra. A administração pública foi expressamente vedada de retardar sem motivo justificável aparente a execução de uma obra ou de um serviço. Inclusive, a hipótese de troca de chefia do Poder Executivo ou de um novo titular do órgão contratante não é justificativa considerada válida para se retardar a execução da obra ou do serviço. Esperamos que isso realmente saia do papel, né? Porque o que nós temos de obras correndo anos a fio para serem concretizadas não está no gibi, né? Mas vamos adiante. Outra inovação é o reequilíbrio econômico-financeiro. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser realizado durante a vigência do contrato e antes da celebração de um possível aditivo que se faça necessário, sob pena de preclusão. Poxa, professor. Eu agora não entendi. O que é isso de preclusão? A preclusão na verdade, a preclusão ela é, no direito processual, a perda do direito de agir nos autos quando há a perda da oportunidade que foi conferida por determinado prazo. Mas a gente tem que ter em mente uma seguinte questão. Nós temos a preclusão temporal, a lógica e a consumativa. A preclusão pode se dar quando o ato não for praticado dentro do prazo estipulado, que é a preclusão temporal, quando houver incompatibilidade com um ato anteriormente praticado, que é a preclusão lógica, ou quando o direito à prática daquele ato já houver sido exercido anteriormente, que é a preclusão consumativa. Então, gente, aí vocês perguntam, tá, professor, então, essa história aí, se não for feito, realizado, esse equilíbrio econômico-financeiro durante a vigência do contrato e antes de um eventual aditivo, sob pena de preclusão. Essa preclusão que você comentou, é qual dos 3 tipos? São todos? Não. Boa pergunta. Trata-se da incorporação do Instituto da Preclusão Lógica, que é aquela que tem a ver quando houver incompatibilidade com o ato anteriormente praticado. Essa preclusão lógica, ela é muito defendida há bastante tempo pelo Tribunal de Contas da União, inclusive. Então, eles agora estão se sentindo felizes porque foi incluso isso. Outro seria meios alternativos de resolução de conflitos. Isso é interessante. A utilização de meios alternativos de resolução de conflitos, como conciliação, mediação, arbitragem, já existia nas contratações públicas, mas agora passou a contar com a previsão expressa na lei. Aí isso aí é legal, porque confere maior segurança jurídica a utilização desses institutos nas controvérsias que houverem e que estiverem relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis. Entenderam? Essas são as principais inovações dessa nova lei de licitações. É claro que essa lei tem muitas páginas, é bem grandinha, mas as principais inovações que a gente poderia dizer que vocês não podem esquecer ou deixar de saber são essas, ok? Agora, em relação à abrangência, olha, essa nova lei, ela estabelece normas gerais sobre licitação e contratos administrativos que serão aplicadas a toda a administração pública, direta, autárquica e fundacional, de todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo os fundos especiais e as entidades controladas. Olha só, entidades controladas, são aquelas empresas controladas.
A norma deixa muito expresso em suas disposições que elas não se aplicam às empresas estatais, salvo em algumas situações específicas. Ela não se aplica, porém, às licitações e aos contratos administrativos envolvendo empresas estatais como empresas públicas e sociedades de economia mista, que continuam a ser regidos pela Lei 13.303, aquela de 2016. Ela vai aplicar-se apenas no que diz respeito às disposições penais trazidas pela nova lei. Aí as disposições penais vão ser impetradas sim, se necessário. Também não serão objeto do novo marco regulatório os contratos que tenham sido objeto de operações de crédito e gestão da dívida pública, porque eles já possuem uma regulação própria, condizente com as suas especificidades. Em relação à vigência, a nova lei vai entrar em vigor na data em que for publicada pelo presidente da República, ou seja, não haverá vacatio legis. Ela vai revogar as atuais leis que contêm as regras sobre licitações, certo? 866, 10.520, 2.462, e vai unificar tudo em um único diploma legal. Vacatio legis é uma expressão latina que significa vacância da lei, ou seja, a lei vaga. É o prazo legal que uma lei tem para entrar em vigor, ou seja, da sua publicação até o início da sua vigência. É o prazo legal que a lei demora para entrar em vigor, ou seja, decorre entre o dia de sua publicação até a sua vigência, como eu acabei de dizer. O prazo de vacatio legis é de 45 dias, mas o período de vacatio legis da lei brasileira no âmbito internacional difere da regra de 45 dias, passa a ser de 3 meses, depois que ela for oficialmente publicada, tal. Essa revogação, porém, ocorrerá no prazo de 2 anos após a sua publicação. Significa que dentro do período de 2 anos, tanto as normas antigas quanto a nova lei continuarão produzindo efeitos jurídicos e, consequentemente, ambas poderão ser cobradas. Se você fizer algum concurso, vai ser cobrada ambas. Então é mais uma lei para você estudar, meu amigo, e ainda se antenar nas anteriores, certo? Então a revogação ocorrerá no prazo de 2 anos após sua publicação. Lembra disso. Mas vamos adiante. Quais são os princípios dessa nova lei de licitações? Olha, gente, é uma galerinha boa. Dá uma olhada aí. A nova lei de licitação ela traz uma grande quantidade de novos princípios para reger as licitações e os contratos administrativos. Os novos princípios são esses que estão aí. Eu não vou ler cada um deles, vocês dão uma parada no vídeo e leiam todos eles, certo? Serão observados todos esses aí que vocês estão vendo lá aqui na sua tela. Vamos adiante. E os objetivos dessa lei? Olha, os objetivos, eles são bem interessantes também. Os objetivos da licitação, que na lei de licitações 866 são chamados de finalidades da licitação, atualmente são esses aqui que vocês estão vendo. Garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A nova lei de licitações também mantém a mesma ideia e traz 2 novos objetivos: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, assegurar tratamento isonômico, incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável, ajuste de competição, evitar contratações com sobrepreço, com preços manifestamente inexequíveis, e também se houver algum tipo de superfaturamento. Ok, gente? Esses são os objetivos. Gravaram? Vou dar um time aí para você dar uma olhada com calma. Podemos ir adiante? Então vamos lá. Os novos tipos de licitação, na verdade, em relação aos critérios de julgamento, a gente tem menor preço, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto, maior lance para o leilão, no caso, né? E as modalidades? Olha, a nova lei de licitações, ela acaba com a divisão clássica das modalidades conforme o valor estimado de contratação. Consequentemente, quem que sai, gente? A tomada de preços, convite vão deixar de existir. Além das modalidades já existentes de licitação, concorrência, pregão, concurso e leilão, a lei traz uma nova modalidade, que a gente já conversou, o diálogo competitivo. Além disso, a nova lei vai extinguir essas modalidades que a gente conversou. Convite, tomada de preço, e não podemos esquecer do RDC, que também está extinto, certo, gente? Então, a gente vai ter essas modalidades que vocês estão vendo. O pregão será a modalidade obrigatória para a contratação de bens ou serviços comuns, exceto os de engenharia. Por outro lado, a concorrência vai se aplicar às contratações de bens e serviços especiais, de obras e serviços comuns ou especiais de engenharia.
A gente não vai discutir isso tecnicamente, esses conceitos por enquanto. Vamos deixar isso para depois da aprovação definitiva da lei, a gente volta a dar uma conversada sobre isso. São cenas dos próximos capítulos, próximas disciplinas, próximas discussões. Ok. O concurso continuará servindo para a contratação de serviço técnico, científico, artístico. O leilão, por sua vez, vai ser aplicável à alienação de bens móveis ou imóveis. Com isso, a nova norma acaba com aquela confusão sobre a modalidade aplicável na alienação. Agora, a modalidade será sempre o leilão, que será para bens móveis ou imóveis. O diálogo competitivo é a grande novidade, também é a grande polêmica. Em linhas gerais, é isso. Sobre diálogo competitivo. O objetivo é realizar diálogo com os licitantes previamente selecionados para resolver algumas alternativas que são interessantes para a administração pública. Depois eles apresentam a proposta final, aí há o encerramento do diálogo em si. Ele tem uma característica inovadora. A administração pública vai convidar esses licitantes que aí vão conversar e chegar a um denominador comum. Mas, em geral, gente, é isso, certo? Era só mesmo para que vocês pudessem ter uma ideia sobre as principais mudanças, o panorama geral sobre as principais alterações. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no projeto de lei com mais calma. E aí a gente vai ter depois outras várias discussões a esse respeito, novos cursos surgindo a respeito dessa lei para que a gente possa discutir com maior detalhamento. Ok? Um abração, espero que vocês tenham entendido pelo menos o suprassumo das principais mudanças dessa nova lei de licitações. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!